Antes de orarmos, vamos fazer algo muito importante. Pare por um instante para ouvir a voz de Deus. Aprenda algo valioso. A oração não é só falar. Oração também é escutar o que Deus quer para a sua vida. Quem escolhe seguir Jesus entende uma coisa essencial. A vida com Deus não acontece só na igreja. Ela acontece todos os dias, o tempo todo. E tudo começa com algo que quase ninguém vê. A atitude do coração. A atitude é aquilo que está por trás das palavras. É o tom que você usa. É o jeito como decide. É o motivo pelo qual faz o que faz. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por fora, mas Deus vê algo muito mais profundo. Ele olha para o coração. Enquanto as pessoas enxergam a aparência, Deus enxerga a intenção. Uma atitude piedosa significa desejar agradar a Deus em todas as áreas da vida, não só quando alguém está olhando, não só no culto, não só quando é conveniente. É querer que os pensamentos, as palavras, o trabalho e os relacionamentos mostrem Jesus. Isso é o que significa viver separado para Deus. Deus não salvou você para viver igual ao mundo. Ele salvou você para brilhar no meio dele. A Bíblia deixa isso bem claro. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, está escrito: Sede santos em todo o vosso procedimento, porque eu sou santo. Esse chamado é forte, mas também é cheio de amor, porque Deus nunca pede algo sem também dar a graça necessária para viver aquilo. E aqui vai algo libertador. Santidade não é perfeição. Santidade é entrega. É escolher o caminho de Deus mesmo quando o coração quer ir para outro lado. É por isso que a atitude importa tanto. Uma atitude errada pode estragar um dia inteiro, pode transformar gratidão em reclamação, pode transformar bênção em orgulho, pode transformar correção em ofensa. Mas uma atitude piedosa faz algo incrível. Ela sustenta você quando a vida aperta. Isso aparece claramente no trabalho e nas responsabilidades diárias. Muita gente pensa que vida espiritual é só oração e igreja. Mas Deus observa como você vive de segunda a domingo. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24 está escrito: Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Vocês estão servindo a Cristo. Isso muda tudo. Significa que seu esforço tem valor, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando o chefe é injusto, mesmo quando a tarefa parece pequena. Quando o trabalho é feito para Deus, a atitude vira adoração. Uma atitude piedosa também protege você de viver buscando aprovação humana. Pessoas mudam, elogiam hoje e esquecem amanhã. Mas quem vive para Deus não desmorona quando não é notado. Porque a recompensa não vem das pessoas, ela vem de Cristo. É aqui que muita gente entende errado um versículo famoso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é um slogan de sucesso. Paulo não estava falando de conforto. Poucos versículos antes, em Filipenses capítulo 4, dos versículos 11 ao 13, ele explica que aprendeu a viver contente, tanto na falta quanto na abundância. A mensagem é clara. Não posso fazer tudo do meu jeito, mas posso suportar qualquer situação porque Cristo me fortalece. Isso é força espiritual. Não é confiar em si mesmo. É depender de Jesus. Essa atitude também aparece na forma como você trata as pessoas. Se o coração pertence a Cristo, isso se revela em paciência, compaixão e disposição para servir. Jesus nunca viveu para ser admirado. Ele viveu para obedecer ao Pai e amar pessoas. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, está escrito: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o modelo. Servir não é algo que acontece só quando é fácil. Às vezes será alguém que não agradece. Às vezes será alguém que não retribui. Às vezes será alguém que entende tudo errado. Mas é exatamente aí que a atitude começa a aparecer com a de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 5, aprendemos a não agir por orgulho, a considerar os outros e a ter a mente de Cristo. Essa atitude não nasce da personalidade,
Ela nasce quando o Espírito de Deus molda o coração com o tempo. E isso sempre aparece nas palavras. A atitude não fica escondida. Ela escapa pela boca. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra que destrua, mas apenas palavras que edifiquem. Uma atitude piedosa escolhe palavras que curam. Escolhe paciência em vez de explosão. Escolhe humildade em vez de orgulho. Agora, algo muito importante. Ninguém consegue manter essa atitude sem oração. Quando a oração falta, o coração começa a se perder aos poucos. Reações se tornam carnais. Amargura cresce. Ansiedade pesa. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito: Orai sem cessar. Isso não significa orar sem parar de viver. Significa viver conectado com Deus o dia inteiro. Conversar com Ele sobre decisões, lutas, desejos e sentimentos. A oração mantém o coração sensível, mantém o foco claro, ajuda a responder com fé, não com impulso. E quando orar, não peça só coisas, peça transformação. Em Salmos capítulo 139, versículos 23 e 24, está escrito: Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração convida Deus a mexer exatamente onde as atitudes nascem. Uma atitude piedosa é construída quando a obediência vence o sentimento, quando o perdão vence a mágoa, quando o serviço vence o ego, quando o coração volta mais uma vez para Cristo em busca de força. E é isso que transforma uma vida comum em uma vida que reflete Deus. Agora vamos separar este momento para orar juntos. Respire fundo, acalme o coração. Este é um encontro real com Deus. Senhor, eu me coloco diante de Ti neste dia. Toca a minha vida. Não apenas o que aparece por fora, mas aquilo que acontece dentro de mim. Molda meus pensamentos, minhas intenções e minhas atitudes. Eu não quero viver guiado pelo ego. Não quero ser movido por orgulho, por busca de atenção ou por conforto pessoal. Quero um coração alinhado com aquilo que Te agrada. Que tudo em mim, meus pensamentos, minhas palavras e minhas escolhas, traga honra ao nome de Jesus. Senhor, constrói dentro de mim uma atitude que glorifique a Cristo e não a mim mesmo. Que o centro da minha vida seja Jesus e não o meu próprio desejo. Quando meu coração começar a desejar reconhecimento, lembra-me da verdade. Somente Tu és digno de toda honra e toda glória. Quando surgir a comparação com outras pessoas, lembra-me que meu chamado é obediência, não competição. Ensina-me que Te servir não é parecer espiritual por fora, mas tornar-me parecido com Jesus nos lugares escondidos do meu caráter. Pai, se a gratidão esfriou dentro de mim, toca no meu coração. Se as reclamações ficaram mais frequentes do que os agradecimentos, perdoa-me. Se tenho olhado mais para o que falta do que para o que já recebi, corrige-me com amor. Abre meus olhos para reconhecer Tua bondade nas pequenas coisas do dia a dia. Ensina-me a desenvolver uma atitude de gratidão verdadeira. Tua palavra diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que devo dar graças em todas as circunstâncias. Ensina-me isso, Senhor, porque a gratidão protege o coração da amargura e mantém meus olhos atentos aos Teus cuidados. Pai, renova também a minha mente. Eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu desejo a mente de Cristo. Tua palavra ensina em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14 ao 16, que a pessoa natural não compreende as coisas do Espírito, mas que aqueles que vivem pelo Espírito podem dizer que têm a mente de Cristo. Por isso, hoje submeto meus pensamentos a Ti. Ajuda-me a pensar com sabedoria, humildade e verdade. Ensina-me a reconhecer o que vem do Teu Espírito e a rejeitar aquilo que vem da carne. Jesus, ajuda-me a ser mais parecido contigo. Coloca em mim um desejo real de fazer a vontade de Deus, não apenas quando é fácil, mas também quando custa algo. Ensina-me a humildade quando surge a vontade de me defender. Ensina-me a entrega quando quero controlar tudo.
Ensina-me paciência quando me sinto irritado. Ajuda-me a responder com amor quando estou sob pressão. Tua palavra me chama para esse tipo de vida em Filipenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 5, quando ensina a não agir por ambição egoísta, a considerar os outros e a ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Senhor, guarda meu coração do orgulho. Eu não quero ser alguém orgulhoso demais para pedir perdão, orgulhoso demais para perdoar ou orgulhoso demais para servir. Não permita que o orgulho se esconda no meu tom de voz, nas minhas atitudes ou na forma como trato quem não pode me oferecer nada em troca. Quebra toda a dureza dentro de mim. Remove qualquer arrogância escondida. Ajuda-me a lembrar que Jesus lavou pés, serviu os fracos e escolheu o lugar mais simples. Se algum dia meu coração se tornar grande demais para servir, então ele se tornou pequeno demais para amar. Jesus, eu quero amar como tu amas. Quando andaste nesta terra, amaste pecadores, pobres, ricos e aqueles que a sociedade rejeitou. Nunca mediste pessoas por status, aparência ou passado. Tu viste almas, viste dor, viste potencial. Senhor, ensina-me a andar nos teus passos. Enche meu coração com o amor de Deus. Um amor que não julga rápido, que não rotula, que não vira o rosto quando alguém está ferido, bagunçado ou difícil. Ajuda-me a viver o amor descrito em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, dos versículos 4 ao 8. Ensina-me a ser paciente e não explosivo, gentil e não agressivo, livre da inveja e do ciúme. Livra-me da necessidade de me exaltar ou provar meu valor. Tua palavra diz que o amor não é orgulhoso, não é rude, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente e não guarda rancor. Senhor, isso está além das minhas forças naturais. Por isso, preciso da tua ajuda. Ensina-me a alegrar-me com a verdade, não com a fofoca. Ensina-me a proteger, confiar, esperar e perseverar. Ensina-me a crer que o amor nunca falha, porque o amor vem de ti. Jesus, tu tens sido misericordioso comigo muitas vezes. Foste gentil quando eu não merecia. Foste fiel quando fui instável. Recebeste-me de braços abertos mesmo conhecendo minhas falhas. Por isso, hoje peço graça e poder para abandonar o pecado. Que meu arrependimento seja verdadeiro, que minha obediência seja sincera. Cria em mim um coração limpo. Renova dentro de mim um espírito reto. Que assim como fui perdoado, ajuda-me a perdoar os outros. Ensina-me a escolher misericórdia em vez de rancor, a soltar a amargura em vez de alimentá-la. Quando surgir a vontade de revidar, segura meu coração. Tua palavra ensina, em carta aos Romanos, capítulo 12, dos versículos 17 ao 21, a não pagar o mal com o mal, mas a vencer o mal com o bem. Ajuda-me a escolher a bondade, mesmo quando estou ferido. Ensina-me a deixar espaço para a tua justiça. Dá-me domínio próprio, Senhor. Santifica também minhas palavras. Não permita que minha boca destrua pessoas. Quero palavras que curem, fortaleçam e encorajem. Ensina-me a fazer pausas antes de falar. Ensina-me a ouvir com atenção. Livra-me de reagir com raiva. Tua palavra diz, em carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 20, para ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Coloca, Senhor, uma guarda sobre meus lábios, que minha fala reflita teu Espírito. Espírito Santo, enche-me de tal forma que minha atitude seja transformada de dentro para fora, que o fruto do Espírito cresça em mim, que isso seja visto na minha casa, no meu trabalho e nos meus relacionamentos. Que minha vida aponte pessoas para Cristo. Obrigado por me ouvir, Jesus. Continua me moldando até que minha atitude se pareça cada vez mais contigo. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração falou com seu coração, escreva amém como um ato de fé. Que cada palavra declarada aqui gere fruto na sua vida. E se houver algum pedido especial, escreva nos comentários. Será uma alegria orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.